Olá! Na sequência da nossa aula sobre a estratégia saúde da família, vamos agora verificar, apontar algumas sugestões que podemos levar para a prática do nosso trabalho na unidade de saúde da família. A organização do trabalho dentro de uma unidade, ela precisa ser planejada e elaborada de acordo com os horários de funcionamento de cada unidade. Mas, de uma forma geral, o trabalho do médico, do enfermeiro e da equipe como um todo precisa ter seus horários estabelecidos, porque além da nossa demanda programática, na unidade teremos a demanda espontânea, que também ocupará um pouco do nosso tempo. Então vamos pensar, para o médico, o que seria o ideal? Pensamos que para a programação, para as atividades programadas de consultório, nós precisamos de 5 períodos, agendados na recepção ou pelo agente comunitário de saúde, e aí nós pensamos para cada 4 horas de atendimento, agendar 12 consultas, deixando espaço para alguns atendimentos eventuais. Agendar 3 pacientes a cada hora é o suficiente para que possamos atender com qualidade e também pensando que há aí um intervalo para o acolhimento desses usuários que chegam à unidade. Também precisamos identificar, deixar programado 3 períodos de visita domiciliar, que será realizada a partir da orientação de cada necessidade. Pacientes com dificuldade de locomoção, acamados, resistentes ao tratamento, grupos de risco que ainda estão fora das ações que a unidade desenvolve, domicílios que necessitam de necessidade de intervenção e podemos inclusive estabelecer aí uma média de 6 visitas por período, que seria o ideal para a equipe, para o profissional médico. Então esse médico, na sua agenda, ele também pode determinar que ele precisa de 2 períodos para alternar. Reuniões de equipe, reuniões com a coordenação, com a vigilância, uma gerência regional e também para desenvolver os grupos operativos, E aí outras comunicações com instituições, da referência, contra-referência, ele precisa estabelecer esse período, esse tempo de comunicação. Já para o enfermeiro, ele também pode fazer a sua agenda de acordo com os grupos operativos que ele trabalha, também de acordo com o número de reuniões, com as visitas domiciliares necessárias, da mesma forma que o médico estabelece a sua agenda. Para o auxiliar, ele vai rodiziar, então, com as suas funções dentro da unidade. Sala de vacina, coleta de exames, procedimentos básicos como curativo, medicação. Aí o auxiliar de enfermagem também pode trabalhar a sua agenda. Para os agentes comunitários de saúde, é interessante que ele tenha 8 períodos de visita domiciliar na semana, porque essa é a grande demanda para o ACS. Ele precisa então se organizar de acordo com a dimensão geográfica do seu território, para que ele possa garantir também a periodicidade das suas visitas. 2 períodos para alternar reuniões da equipe com reuniões fora da unidade, grupos operativos, instituições, etc. Agora, o que é importante é que a equipe estabeleça uma rotina de reuniões diárias, rápidas, para a orientação do seu dia a dia. Isso pode ser feito no início do dia de trabalho, E essa equipe precisa conversar sobre aquilo que vai ser mais importante no dia, o que cada um vai fazer. Então, esses minutos são preciosos para que essa equipe continue em sintonia e continue trabalhando de fato como equipe. Também uma reunião semanal, aí sim com horário previsto, dia fixo, com uma duração máxima de 2 horas, extrapolando para 2 horas e meia. Essa reunião é a reunião de planejamento da equipe. Ela precisa ter metas, ter pauta, porque essa reunião é para, de fato, orientar as decisões do grupo e o trabalho assistencial, de cuidado mesmo, com tudo aquilo que está acontecendo nesse território dessa equipe. Discutir os casos e também, é claro que essa reunião pode ser aberta para a participação de outras pessoas, como o NASF, é importantíssimo que participe,
e também que abra espaços, minutos, para sempre trazer algo de novo, numa função de educação permanente para a equipe. O coordenador da Estratégia de Saúde da Família, desta equipe, precisa ter uma reunião mensal com um dia fixo, por exemplo, toda última segunda-feira do mês, para que todas as equipes daquela unidade sentem para conversar e planejar como está e o que precisa ser feito, né, para que aquela área toda se beneficie do trabalho da equipe. Não é comum que nós tenhamos mais de uma equipe de saúde da família dentro de uma mesma unidade. Normalmente há um coordenador que possa, de fato, estabelecer as metas, fazer as propostas que sejam mais regionais. Reuniões trimestrais para o coordenador também serão importantes, onde haja troca de experiência, discussão do papel no processo de trabalho, se essas práticas estão de fato sendo reorientadas, se o novo modelo assistencial está sendo construído. Então, esse coordenador, ele precisa fazer essa análise. Lembra que eu falei na aula passada? Nós precisamos de uma avaliação contínua a respeito do trabalho da Estratégia de Saúde da Família. Senão, nós vamos cair na rotina do cotidiano e não vamos fazer esse salto de qualidade que buscamos, que é a reorganização do modelo e a reorientação das práticas. Esse é o grande objetivo, foi para isso que a Estratégia da Saúde da Família veio, para reorganizar o modelo e reorientar as nossas práticas como profissional de saúde. Também o coordenador precisa pensar na educação permanente de toda a equipe, realizando, convidando pessoas para discutir temas cujo interesse seja de toda a equipe. Aí na regional, aí sim, reuniões semestrais com a equipe toda da Secretaria Municipal de Saúde ou da Regional de Saúde, com discussão, planejamento de metas, rever protocolos, criar novos protocolos. Isso vai ser o papel na agenda aí do ano do coordenador. E nós temos ainda a função do gestor. Esse gestor, ele precisa a cada 2 anos rever o Plano Municipal de Saúde, discutir com o Conselho Municipal de Saúde, pode contratar assessorias externas para observar se aquele trabalho de fato está sendo frutífero no sentido de render, né, os frutos que a comunidade e o município espera. E promover também seminários para todas as equipes e profissionais. O gestor tem que ter esse papel tanto político, de articulação, como também esse papel da visão do trabalho em saúde como um todo, trazendo recursos para que esse trabalhador se sinta estimulado para, de fato, reorientar as suas práticas. Muito bem, então o processo de trabalho dentro de uma unidade de saúde da família ou numa unidade básica de saúde, ele é um trabalho em equipe. A organização vai ser dentro do território, em cima da demanda que essa unidade vive, né? O que ela enfrenta no dia a dia. Temos que pensar que o trabalho em uma unidade de saúde da família requer atendimento domiciliar. Também, dentro dessa unidade, funcionará aquilo que nós chamamos de grupos operativos, grupos de gestante, grupo antitabaco, grupo de caminhada, da terceira idade, criança, puericultura. Também, dentro do processo de trabalho na unidade de saúde da família, importantíssimo a educação permanente em serviço, porque é a forma de você motivar e estimular esse trabalhador para sempre e sempre rever as suas práticas. E também analisar e alimentar o banco de dados, e esse banco de dados vai nos trazer a informação através dos indicadores em saúde que ele vai trabalhar e vai nos devolver aqueles dados que nós cadastramos em forma de informação. Dentro de um trabalho em equipe, e aí qualquer equipe, mas é claro que na estratégia saúde da família vale lembrar que há alguns conceitos importantes que nós precisamos rever e resgatar no nosso trabalho do dia a dia. Primeiro, o respeito profissional. Nós passamos muito tempo na área da saúde estabelecendo hierarquias de acordo com o nível profissional. Na estratégia saúde da família, o trabalho só vai funcionar se o entendimento de equipe e o respeito a essa equipe for obedecido como um princípio.
Então, não há nenhuma formação que seja mais valiosa ou mais poderosa ou tenha mais status do que a outra. Então, todos, dentro de uma visão humanista, copartícipe e de corresponsabilização, todos vão contribuir com seus saberes, sejam eles quais forem. O conhecimento sobre a dinâmica, os valores, dificuldades da comunidade vão ser trazidos pelo agente comunitário de saúde, que não tem nenhuma formação clínica específica, mas que é fundamental no desenvolvimento do vínculo e da corresponsabilização de cada indivíduo no nosso trabalho. Então, respeitar o ACS, valorizar o agente comunitário de saúde é atribuição de todos os membros da equipe. Aliás, é sempre bom lembrar que o agente comunitário de saúde mora naquela comunidade. Ele também é família, usuário dessa UBS, dessa unidade, porque ele também faz parte daquele território enquanto cidadã, morador daquele local. Podemos pensar, naquilo que eu disse, que o agente comunitário, o conhecimento dele não vai derivar de uma prática clínica, mas nem por isso ele é menos importante que qualquer outro membro da equipe. Ele que está lá na hora do conflito emocional, na hora do conflito familiar, é ele que vai ser chamado, é ele que muitas vezes está lá naquela residência, naquele domicílio. Então, ele vai resolver e por isso ele também precisa ser valorizado, estimulado e constantemente participar dos processos educacionais em saúde. Por exemplo, os idosos, as crianças, o trabalho que é desenvolvido, são os ACS que estão em constante vínculo com essas pessoas. Para que a gente tenha uma organização da demanda dentro da unidade de saúde, hoje é importante lembrarmos que 80% da nossa demanda na unidade básica, na atenção primária, será de condições crônicas, das mais variadas, seja na saúde mental, o idoso, a gestante, a criança menor de 5 anos, hipertenso, diabético. Tudo isso são condições que podem ser programadas e devem ser programadas o seu atendimento de acordo com a estratificação de risco. Então, a estratificação de risco vai ajudar a organizar essa demanda em cima das necessidades de fato de saúde, respeitando o princípio da equidade, que é fornecer maiores recursos para quem mais necessita. Então, organizar o fluxo da demanda é fundamental para desafogar e sentir que essa equipe está, de fato, produzindo uma diferença, fazendo uma diferença na qualidade de vida dessa população. Sempre a abordagem que puder ser coletiva por grupos prioritários deve ser, porque isso também ajuda a desafogar a demanda individual e a demanda espontânea desnecessária na unidade. Então, o monitoramento das doenças crônicas com estratificação de risco e com organização, agendamento das prioridades. E elaboração de protocolos clínicos, de consulta de enfermagem, tudo isso vai organizar essa demanda dentro da atenção primária. Se vocês olharem, observarem nos slides, eu coloquei alguns exemplos de fluxogramas. Por exemplo, fluxograma na saúde da mulher. Então, como que essa pessoa chega, qual é o vínculo, em que consulta ela vai passar, qual o grupo prioritário para ela, até a hora do parto. Então, aqui, esse é um slide ilustrativo para entendermos, por exemplo, como funciona o fluxo de uma gestante dentro da unidade. Saúde da mulher. Saúde do adolescente, a mesma coisa. Eu capto esse adolescente ou na comunidade, ou na escola, ou em algum local onde eles convivem e faço todos esses encaminhamentos, essa abordagem, trazendo esse adolescente para dentro do serviço, auxiliando, então, na prevenção e na promoção da saúde dele. Aqui é um fluxograma do planejamento familiar do risco reprodutivo, também como exemplo de uma organização dentro de uma estrutura de atenção primária. E eu queria só ressaltar que nós não podemos esquecer do atendimento domiciliar, que também
necessita de um planejamento e de uma organização. Esse atendimento domiciliar, ele vai permitir o monitoramento da situação da família. Então, a situação de saúde de cada família é peculiar e ela pode ser melhor entendida quando nós realizamos a atenção lá no domicílio. Então, realizada cotidianamente pelo ACS, a atenção domiciliar é aquela entendida como cada visita realizada, cada encaminhamento realizado à equipe para a condução dos casos que resultaram daquela visita do ACS. Então, as consultas médicas de enfermagem são sempre agendadas e os pacientes com dificuldade de locomoção, grupos de risco, devem ser prioridades para as consultas de médico e enfermagem agendadas no atendimento domiciliar. Já os grupos operativos ou os grupos prioritários são organizados a partir da lógica do ciclo de vida ou da lógica de uma situação crônica. Então, por exemplo, grupos de gestantes, grupos de idosos, grupos de adolescentes, ou de uma condição crônica, grupos de hipertensos, diabéticos, renais, fumantes, dependentes químicos. Então, essas situações crônicas também podem direcionar a formação dos grupos. Sempre os grupos terão por objetivo permitir a expressão dos sentimentos, das suas dificuldades com relação àquele momento da sua vida e, é claro, trocar as experiências, as vivências com outras pessoas, tendo o olhar e o apoio do profissional como segurança para o desenvolvimento de ações benéficas. Os grupos operativos precisam ter metodologias variadas, porque senão também vai ficando muito chato e as pessoas deixam de participar. Então nós podemos usar gincanas, programas de rádio, literatura de cordel, teatro, vídeo, oficinas, dinâmicas de grupo, artesanatos, mutirões, passeatas, passeios, caminhadas, bailes, tudo isso, e aí é uma expansão de criatividade, vai ajudar a desenvolver metodologias para os grupos operativos. Esse slide é uma ficha do CISVAN, né? Então essas fichas é um cadastro, é só um exemplo de um cadastro antropométrico de 20 a 59 anos, que é o Sistema de Vigilância Nutricional. E aqui uma ficha do SINAM, que é a ficha de notificação, agravos de notificação, que nós também alimentamos o banco de dados. E para finalizar, eu quero chamar mais uma vez, né, a necessidade de sejamos nós profissionais, sejamos nós usuários, sejamos nós gestores, sejamos nós formadores, insistir que a educação permanente em saúde é que vai melhorar a qualificação da equipe, que vai de fato reorientar as nossas práticas enquanto trabalhadores e melhorar as condições e a qualidade de vida da população. Isso pode se dar através de cursos rápidos, de oficinas, de especializações, de titulações, mestrado, doutorado, mas principalmente dessas reuniões pequenas onde todos participam e nós, enquanto permanentes formadores, nos preocupamos em trazer algo de novo, em discutir algo novo e assim formarmos permanentemente a nossa equipe de trabalho. Com isso, nós esperamos, então, prestar um bom atendimento, ter um bom nível de atendimento, evitar internações sensíveis às causas da atenção primária, sensíveis à atenção primária, impacto nos indicadores de saúde, resolver de 80% a 85% dos casos de saúde da população adscrita naquela área de abrangência, melhorar a qualidade de vida e deixar esse usuário e profissional satisfeitos, né, com esse tratamento, com essa abordagem, com esse novo modelo que nós estamos propondo. Assim terminamos a nossa aula sobre as questões práticas da estratégia saúde da família dentro de uma unidade de saúde da família ou unidade básica de saúde. Muito obrigada e até a próxima.